Olá pessoal, como eu prometi para vocês, estou trazendo aqui um vídeo como uma forma de revisão para o nosso conteúdo de equilíbrio iônico, tá certo? No vídeo eu vou mostrar alguns exemplos, vou falar também do procedimento necessário para representar as equações, para representar a constante, tá? E também fiz uma espécie de resumo, uma espécie de resumão geral do conteúdo que nós teremos para a nossa prova, tá certo? Espero que gostem, tá? E vamos às nossas explicações, tá certo? Bom, pessoal, o equilíbrio iônico, como o próprio nome aqui fala, é o equilíbrio que tem termos de igualdade, iônico é aqueles que envolvem íons, tá certo? Então, equilíbrio iônico é o equilíbrio de íons em uma solução. Então, esse equilíbrio, ele caracteriza os termos ácido-base, a gente pode também ter essa caracterização ácido-base, e lembrando que ácidos são substâncias que, ao se dissolver em água, aumentam a concentração de H+. Então, esse aumento da concentração de H+, segundo Arrhenius, a teoria da dissociação iônica, ionização, tá? Se aumenta a concentração de H+, de íons H+, são íons cátions positivos, consequentemente, para aumentar essa concentração é necessário ter íons, tá? Tem que ter hidrogênio para poder liberar, como eu sempre costumo falar a vocês, tá? E uma base são substâncias que, ao dissolver em água, ao ser adicionado em água, liberam como ânion característico o ânion OH-, tá certo? Esse ânion OH- é o que vai caracterizar uma base, tá? Então, fica meio que difícil nós quantificarmos e dizer qual é a quantidade de íons H+ em uma solução e qual é a quantidade de íons OH- em uma solução, para poder nós caracterizar o meio. Então, por isso que o químico Sorensen, ele construiu essa relação do pH, tá? pH é menos o log da concentração de H+ na solução, ou então o pOH, que é menos o log da concentração de OH-, tá certo? A relação entre os dois, o pH e o pOH, nos leva que o pH mais o pOH tem que dar uma soma de 14. Daí onde surge aquela ideia de que uma escala de pH é de 0 a 14. 0 a 7 é ácido, 7 neutro, de 7 a 14 básico, certo? Vamos aqui. Exemplo 1. Supondo que a concentração de H+ de uma determinada solução seja 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, quando nós aplicamos essa concentração na equação, a concentração de H+ na equação, ficamos menos o log, a concentração que era de H+, fica 10 a menos 6. Eu não coloquei esse 1 porque 1 vezes 10 vai dar continuar a mesma coisa, 1 na multiplicação ele é nulo, ele é neutro, ele não altera, tá? Então, utilizando a propriedade do logaritmo, o expoente de um logaritmo ele vai passar para frente do log, tá aqui, ó. O menos 6 estava lá, como expoente passou para frente, por isso fica menos com menos, mais. E o log de 10 na base 10, quando não aparece o valor do log, 10 na base 10 vai ser 1. Então, 6 vezes 1, 6. Então, se o pH, de acordo com a concentração que nós tínhamos aqui, foi 6, e a relação que o pH mais o pOH dá 14, se o pH é 6, o que falta para dar 14 vai ser o pOH. Então, já coloquei aqui, ó, 8, certo? Vamos a esse outro exemplo. Supondo que, só para destacar também, quando o valor da concentração inicial começar com 1, certo? Você já pode ir direto ao seu valor do pH ou pOH, tá certo? O valor vai ser o valor do próprio expoente, tá? De uma forma bem simplificada e bem rápida. Se o número inicial da concentração for 1,
o valor do pH vai ser seu próprio expoente. Lembrando que sempre positivo, porque vai ter esse menos aqui, ó. Menos por menos vai dar mais, certo? Então, é a maneira mais fácil que você poderia fazer sem fazer todo esse procedimento. E aqui no exemplo 2, quando o valor inicial não é 1, podemos ver aqui ó, que o valor inicial agora é 3. 3 vezes 10 a menos 6. Então, quando o valor inicial não é 1, então supõe que ele vai ter que dar o valor do log. Ou seja, log 3 é 0,4. Então, aqui nós vamos utilizar duas propriedades do logaritmo. A propriedade da potência e a propriedade do produto. Por quê? Como está multiplicando, eu separo com a soma. Utilizo a propriedade da potência vindo para frente do log. Fazendo jogo de sinais, aqui são cálculos matemáticos. Ou seja, você também pode fazer de forma simplificada isso aqui. Como? Se aqui não fosse um 3, fosse 1, você já saberia que o log ia ser 6. É isso? Mas como deu um 3 aqui, o que acontece? Se aqui fosse 6, você vai apenas subtrair do log de 3. De um modo bem geral, ó. Que até eu fiz aqui todo o procedimento, mas você poderia ir direto. 6, log de 3 é 0,4. 6 reais menos 0,4, ou seja, 6 menos 40 centavos, dá 5,60. E utilizando mais uma vez a relação, pH mais pOH, que é igual a 14. Então, 5,60 menos os 14, então o pOH vai ser 8,4, certo? O equilíbrio iônico da água, tá? Nada mais é do que uma relação, KW, nada mais é do que uma relação entre os íons H+, e os íons OH-. Então, o produto dessas concentrações chegou a um valor de 1 vezes 10 a menos 14. Por isso, quando nós relacionamos essa daqui, nós encontramos essa definição aqui, essa equação, que o pH mais pOH é os 14, tá certo? Então, vamos aqui. De acordo com o tipo de concentração, de H+ e OH-, é que nós vamos caracterizar o meio. Se vai ser um meio neutro, um meio ácido ou um meio básico. Tá? Por exemplo, se a concentração de H+, ela é igual a de OH-, então pH e pOH são iguais a 7, meio neutro. Se a concentração de H+ é maior do que a de OH-, consequentemente o pH vai ser menor do que 7, é o meio ácido. E se o meio básico, a concentração de H+ é menor do que a de OH-, ou seja, os íons hidroxila, ele sobressai na solução, por isso que é maior do que a de OH+, então, o pOH é menor do que 7, o pH é maior do que 7, caracterizando o meio básico, certo? Vamos aqui. A constante de ionização ácida, ou então a constante de dissociação básica. Lembrando, ionização nada mais é do que formação de íons. Se você vai formar íons, então você se relaciona com ácido. E uma dissociação é uma separação de íons. Então, os íons já existiam para poder ter formado o composto. Ao colocar em meio aquoso, ocorre uma separação, uma dissociação, que relaciona com as bases. Mas o Ka, que é constante de ionização ácida, e o Kb, constante de dissociação básica. Mas se você quiser tratar de um modo geral, você pode apenas colocar Ki, que é a constante de ionização ou dissociação. Tá? Então vamos aqui um exemplo. Eu tenho um ácido cianídrico, HCN, meio aquoso, quando está em equilíbrio, vai liberar os íons H+, aquoso, e o CN-, aquoso. Quando você tem esses íons, você monta a mesma constante, só que aqui por ser um ácido, porque libera H+, por ser um ácido, você monta a constante. Ka é igual. Lembra que é produto sobre reagente, sempre. Produto sobre reagente. Concentração de H+, H vezes a concentração de CN-, dividido pelo reagente que foi o HCN. Então, a constante é essa. Quando você monta essa constante aqui, quando você monta essa constante aqui, se na questão ela dá os valores de H+, de CN- e de HCN, você substitui e faz cálculos matemáticos. Tá? Então, monta a constante, produto sobre reagente, as concentrações. Lembrando que se tiver algum coeficiente estequiométrico aqui na frente, ele vai ser o expoente dessas concentrações, certo? Não esqueça desse detalhe. E outro detalhe importante é que, quanto maior o valor do Ka, maior será a força do eletrólito,
e maior será a concentração de H+. No caso, Ka porque H+, porque aqui é constante de ácido. Se for para as bases é a mesma ideia, só que quanto maior o Kb, maior será a força do eletrólico e maior a concentração do H-. Consequentemente, menor o pKa. Lembrando que o pKa é a relação do logaritmo. pKa menos o log da concentração de Ka, certo? A lei da diluição de Ostwald para eletrólitos moderados e fortes, é Ki, esse Ki que é relacionado tanto Ka quanto Kb, é alfa, lembrando que esse alfa é grau de ionização ou grau de dissociação iônica, ao quadrado, vezes a concentração dividido por 1 menos alfa. Mas se for um eletrólito fraco, que o alfa ele varia de 0 a 5%, você desconsidera esse denominador da fração, certo? Ou seja, se o eletrólito for de 0 a 5%, lembrando que esse valor aqui em porcentagens, é melhor você jogar em decimal aqui, tá certo? Por exemplo, se for 3%, dividido para 100, 0,03. For 5%, 0,05, certo? Transforma em decimal, leva ao quadrado e multiplica pela concentração. Acha o Ki, que é o valor da constante de ionização ou dissociação, certo? Em relação à hidrólise, pessoal, a hidrólise salina nada mais é do que o contrário de uma neutralização. Nas funções inorgânicas, no tipo de reação dupla troca, na própria classificação de funções inorgânicas lá do primeiro ano, da primeira série, nós trabalhamos uma reação de neutralização, que é quando um ácido e uma base reagem, formam um sal e uma água, tá? Mas se você faz o processo contrário, sal mais água formando ácido e base, de lá para cá, você tem uma hidrólise. Então, devido a esse sal ser formado por um ácido e por uma base, se esse ácido e essa base ele pode ter diferentes forças, pode ser fraco, forte, por isso que existem essas 4 possibilidades. Certo? 4 possibilidades. Quais são elas? Um sal ele pode ser derivado de um ácido forte e uma base fraca, aí o contrário. Um ácido fraco, uma base forte, um ácido fraco, base fraca, ou ácido forte, base forte. Tá? Aqui é base forte, tá? Vou consertar aqui para você. Base forte, tá certo? Então, nessa parte aqui você tem que dar destaque a quem é forte e quem é fraco. Lembrando que a força dos ácidos, você tem os hidrácidos, que são considerados fortes, o HBr, o HI e o HCl. O HF ele é considerado moderado e todos os outros hidrácidos são fracos. Em relação aos oxiácidos, você faz aquela subtração. Quando você subtrai a quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio, se der 3 ou 2, ele é forte. Se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. As bases fortes, elas são ligadas aos metais alcalinos. As moderadas, alcalinos terrosas, e as outras bases são consideradas fracas, tá certo? Então, os procedimentos que nós temos que fazer aqui. Vamos lá. Sempre vai ser uma parte mecânica, tá certo? Você vai reagir com H2O. Reage com H2O. Equilíbrio. H+, e OH-. Por que eu já coloquei isso aqui? Porque sempre esse sal foi derivado de um hidrogênio, que é de um ácido, e de uma base, que é do hidroxila, que é uma base. Então, o que é que você vai fazer? Você pode colocar aqui positivo e negativo, joga o negativo para o positivo lá e joga o positivo com o negativo lá. Então, o negativo aqui é o Br, vem para cá, ó. O positivo aqui é NH4, vem para cá, ó. Tá? Então ficou HBr, NH4. Depois disso você vai só caracterizar o meio. HBr é um ácido forte e NH4 é uma base fraca. Aquele que é forte sobressai e vai caracterizar o meio. Então, lembrando, se for de uma reação de um ácido forte e uma base fraca, o meio será ácido, o que é forte sobressai. Se for um ácido fraco e uma base forte, o meio será básico. Se os dois forem fracos, quem vai sobressair, você vai fazer um comparativo do Ka e o Kb. Compara os dois. Aquele que for maior vai caracterizar o meio. Mas se os dois for forte, tanto o ácido quanto a base, não ocorre hidrólise. A hidrólise não ocorre. Tá? Então, tudo bem. Vamos aqui.
O último tópico do conteúdo de vocês para a nossa prova é produto de solubilidade. O produto de solubilidade, ele se preocupa entre o equilíbrio que o sólido iônico tem na solução com seus íons. Então, por quê? Fiz um desenho aqui. Quando você tem uma solução, você tem um sólido precipitado, então ele vai ter um equilíbrio entre o que ele está dissolvendo e o que está sendo precipitado. Então aqui eu coloquei o sulfato de bário, um exemplo, tá? Um sólido, que em meio aquoso ficam íons se desprendendo e íons sólidos, e a junção desses íons ficam também criando sólidos. Tá? Então esse equilíbrio aqui é o nosso KPS, produto de solubilidade, tá certo? Então nesse KPS nós vamos nos preocupar apenas com os produtos, ou seja, com os íons formados. A gente não representa na nossa constante, não colocamos o reagente, ou seja, como o material inicial. Tá? Então vamos ver aqui esse exemplo, o sulfato de bário, íons Ba2+, porque o bário é da família 2A, SO4 2-, tá? Então, KPS vai ser a concentração do Ba2+, vezes a concentração do SO4 2-. Só isso. E como eu não vou tratar de cálculos específicos, não vou cobrar essas continhas do KPS, apenas a representação do KPS, temos aqui um exemplo. Eu vou fazer um ou dois deles, tá? Por exemplo, você vai colocar em meio, fazer a reação, Ca2+, porque o cálcio é da família 2A, mais CO3 2-. Para montar o KPS, fica a concentração de Ca2+, vezes a concentração de CO3 2-. Pronto. Certo? Lembrando que quando você faz essa separação de íons e cátions e ânions, se tiver for necessário balancear, tiver algum coeficiente aqui, eleva lá na concentração, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, que é o fosfato de chumbo 2. Quando você vai montar, fica PB, esse 2 aqui, ele é o expoente do chumbo, PB2+, tá? Mais PO4, esse 3 vai lá para cima, 3-. Então, quando for fazer o KPS, só basta a concentração de PB2+, veja se está balanceado, aqui você tem um 3, ó, 3 aqui, então coloca um 3 aqui na frente, aqui você tem um 2, coloca um 2 aqui na frente para balancear, inverte, tá? Então, elevado a 3, vezes a concentração de PO4 3-, elevado a 2, certo, pessoal? Só montar o KPS, praticamente montar constante sem o... espero que vocês tenham gostado. Eu tentei o máximo fazer um resumo ao geral, mostrar alguns exemplos, tá certo? E estudem por isso aí, temos exemplos no material de vocês muito bom, fizemos a revisão em sala, tá certo? E desde já agradeço muito, obrigado, bons estudos, valeu!